Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico, um canal voltado para análise dos eventos geopolíticos e macroeconômicos. Nesse vídeo nós vamos analisar a epidemia de uma droga chamada fentanil que está assolando os Estados Unidos, quais as possíveis razões geopolíticas desse problema, o provável envolvimento chinês e também como isso afeta o México. Para eu fazer esse vídeo, eu utilizei um relatório do Jamestown Foundation. Eles têm um think tank que se chama China Brief. Eles editam relatórios trimestrais. Eu utilizei o último desses relatórios mais atualizado para fazer esse vídeo. Eu também contei com os relatórios mais recentes do DEA americano, que é o Departamento Antidrogas, e também o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, tá? Bom, vamos lá. O que acontece? Os Estados Unidos estão com um problema de uso excessivo de opioides, de drogas, desde o final dos anos 90. A essa época, nos 90, o principal problema era com a metadona e a oxicodona. O uso recreativo dessas drogas tem se incrementado, mas com o transcorrer do tempo, o problema foi migrando para uma droga chamada fentanil. E essa droga passou a ser a principal causa de mortes envolvendo overdose nos Estados Unidos. O que é o fentanil? O fentanil é um medicamento sintético da classe dos opioides. Ele é aprovado pelo FDA americano para uso contra a dor em alguns casos específicos por orientação médica. O fentanil ele é sintético, portanto ele não está submetido às limitações de um ciclo de crescimento de uma planta natural ou a necessidade de espera por um cultivo, como é o caso da cannabis, da maconha ou a papoula da heroína. Então, um laboratório de fentanil ele consegue operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que traz muita lucratividade para os traficantes. E para a gente ter um pouco dessa noção, para você equivaler a 1 quilo de fentanil, você precisaria processar 50 quilos de heroína. Fazendo um comparativo com a heroína, que é a droga que nós comumente costumamos achar como a mais pesada, né, mais forte, o fentanil é 50 vezes mais forte do que a heroína. O fentanil ficou muito famoso por um episódio lamentável que aconteceu em 2002, quando terroristas chechenos tomaram um teatro em Moscou, o Teatro Dubrovka, e fizeram quase 1.000 pessoas reféns. O Vladimir Putin, à época, autorizou que os Spetsnaz, as forças especiais russas, tentassem retomar o teatro, mas eles se afrontaram com um problema que era os terroristas, além de serem suicidas, eles tinham se vestido com casacos bomba, né? Eles também tinham colocado bomba em alguns pilares do teatro, de forma que se alguma força de resgate tentasse adentrar o teatro, eles explodiriam tanto os próprios terroristas quanto as pilastras e todo mundo morreria, o teatro viria abaixo. E qual que foi a solução dos Spetsnaz? Eles ministraram fentanil nos dutos de ar do teatro e apagou todo mundo. Aí eles entraram, mataram, neutralizaram os terroristas e tentaram resgatar os reféns. O resgate deu errado porque a retirada desses reféns foi muito mal feita por muitas questões técnicas e também uma questão que eles não queriam, os russos não queriam mostrar para o mundo a droga que eles tinham usado, que no caso era o fentanil. Eu vou mostrar umas cenas desse episódio. O objetivo não é chocar, mas é para mostrar o poder da droga. Então aqui é um momento, os reféns estão aqui no chão, já retirados, todos sob o efeito do fentanil. Essa mulher que está em vermelho à esquerda da tela, ela já sobreviveu, e à época ela deu um relato bem chocante sobre como todo o problema, né? Toda a questão. Aqui também mais uma cena dos reféns aqui sendo carregados, né, para fora do teatro, já sob o efeito do fentanil, as pessoas caídas aqui. Tem cenas mais fortes, mas eu dei por não trazer. Essa cena é chocante, ficou muito famosa à época. Essas aqui são as terroristas, nesse ataque especificamente, as mulheres exerceram o papel de mulheres bomba, e aqui elas estão completamente apagadas e não tiveram nem tempo de acionar os explosivos. Tamanha a força da droga, potente. Essa cena, para mim, é a mais forte. É uma das terroristas já apagada. Isso aqui foi antes dela ser morta, né? Então os russos filmaram ela, depois executaram ela a tiro. Todos os reféns. Os reféns não, os terroristas. E aqui também uma cena dos reféns caídos.
Essas imagens foram só para mostrar a importância de entendermos com que estamos lidando, né? De 2000 a 2020, os Estados Unidos perderam mais de meio milhão de pessoas morreram por overdose envolvendo fentanil, ou seja, num período de 20 anos, 2000 a 2020, sendo que a partir de janeiro de 2021 houve um incremento de mortes em 50%, e a partir de agosto de 2022 também houve outro incremento de mortes. Eu vou explicar o porquê dessas datas, janeiro de 2021 e agosto de 2022. Recentemente, em dezembro de 2022, o DEA publicou um relatório bem recente, onde eles anunciaram a maior apreensão de drogas de fentanil da história dos Estados Unidos. Foram mais de 50 milhões de pílulas, o que daria, em doses fatais, 380 milhões de doses fatais, ou seja, maior do que a própria população dos Estados Unidos da América. Uns dados aqui sobre a droga. Aqui um gráfico, ele não está muito bem feito sobre a apreensão de droga, mas a gente vê que a curva de apreensão começa a aumentar a partir de 2021. Então antes apreendiam-se perto de 1 tonelada, mas não chegava a bater 1 tonelada, mas a partir de 2021 é basicamente apreensões a partir de 1 tonelada. Em julho de 2022 chega a ter 2 toneladas de apreensão de fentanil. Aqui é um gráfico de mortes por fentanil nos Estados Unidos. A gente vê também que a partir de 2016 a gente tem um spike no gráfico, essa linha azul, né? Aqui é mortes por idade. Esse gráfico é chocante porque ele mostra que o fentanil está afetando a população economicamente produtiva nos Estados Unidos. Então, o pessoal de 25 a 35, 35 a 45, 45 a 55 anos de idade. E até também 65 um pouco. Mas a população produtiva é a que está sendo mais atingida. Aqui nós vemos a origem da heroína, que é apreendida. Heroína não é fentanil, mas serve como um bom parâmetro para a gente ver a migração do fentanil, como ele era traficado antes e como ele é hoje. Então, aqui no verde é o México. A gente vê que a partir de 2012, 2013, começa a subir bastante a apreensão, a origem a partir do México, né? Antes era South America geral, né? O verde aqui é o México. Aqui também um gráfico sobre a overdose trend do fentanil, né? Então a gente vê aqui, que a partir de 2022 nós temos um novo spike da droga, um leve decréscimo ao final de 2022 e depois volta a subir. Nós vamos entender também o porquê disso. A toxicidade do fentanil em relação a outras drogas. Então veja, a heroína é 20%, fentanil 25%. E um gráfico, uma imagem chocante também, tamanho da dose letal em relação à moeda dólar americano. Então isso aqui, esse pó aqui à direita, seria o suficiente para matar um ser humano médio. Bom, razões geopolíticas disso. O Joe Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos em 2021. E é o momento em que a gente vê um aumento da crise do fentanil nos Estados Unidos. E o que a eleição do Joe Biden tem a ver com isso, né? O Joe Biden tem sido um presidente que, reconhecidamente, ele tem adotado uma política de enfrentamento direto à China, de peito aberto. E, na minha visão, aí uma opinião, ele faz isso de forma errática e sem muita estratégia. E ele provoca os chineses de forma direta e também por procuração. Então, de forma direta, nas lidas com Taiwan, as provocações com Taiwan. Também quando ele faz críticas a real violação de direitos humanos na província de Xinjiang, e também quando ele provoca a Rússia, que é uma aliada recente da China, né? Então é uma provocação por procuração. Essa crise de fentanil, ela nasce nos Estados Unidos, mas ela surge a partir de um problema que é o seguinte: os precursores químicos dessa droga, eles são majoritariamente fabricados na China. Então, a China tem um grande número de fábricas químicas do seu polo petroquímico. Essas fábricas fabricam precursores de fentanil e esses precursores acabam sendo
traficados para dentro do território americano, né? E óbvio, isso gera uma tensão diplomática muito forte. Os Estados Unidos alegam que a China não faz o suficiente para resolver o problema, e a China, ao contrário, diz que adota medidas enérgicas contra o problema, enfatiza a antipatia da China às drogas e recorre também ao legado histórico dos danos que o ópio causou à China, muito derivado da Guerra do Ópio, né? Que foi induzido em território chinês a partir dos ingleses, muito com a participação do serviço secreto inglês. A China basicamente então rejeita a noção de que ela é a causadora do problema, e os chineses atribuem o problema à situação interna dos Estados Unidos, que é muito problemática, e crises culturais e crises sociais dentro do território norte-americano. O último relatório da DEA, ele tem um aviso importante, que é o seguinte, que depois que saiu o resultado da eleição, que definiu Joe Biden como vencedor, não a posse, o resultado. Ou seja, quando ficou claro que Donald Trump tinha sido derrotado, a China passa a listar fentanil e drogas que são utilizadas como precursores da síntese do fentanil como proibidas. Então a China passa a proibir essas drogas e esses precursores. A China também cria equipes no serviço secreto, MSS, e também na polícia, para combater o fentanil. E aí você me pergunta, nossa, mas isso não é contraditório? A partir da vitória do Biden, derrota do Trump, eles passam a criar medidas exatamente para combater o fentanil? Isso não melhoraria a situação de fentanil no mundo, nos Estados Unidos? E a resposta é não, por um motivo simples. A legislação antidrogas na China é pesadíssima, ninguém vai se submeter a esse risco. Por exemplo, é como acontece com a Indonésia. A gente vive tendo notícia de brasileiro que entra na Indonésia e é condenado à morte. Então o traficante, ele não é idiota, e ele sabe que ele não pode mais traficar em território chinês. Então ele espraia essa distribuição ao redor do mundo. Então a medida da China de proibir o fentanil e de criar equipes especiais para investigar fentanil foi feita exatamente para prejudicar os Estados Unidos. Agora os traficantes não usam mais o sistema chinês, as vias de escoamento chinesas, e vão procurar outras vias, e uma dessas vias é o México. O serviço secreto chinês, por óbvio, sabia disso. Isso está no relatório do DEA, tá? Não é da minha cabeça que eu tiro isso. O que o DEA relata? Que eles descobriram links entre a máfia chinesa e membros do Partido Comunista Chinês com o cartel de Sinaloa e o cartel de Jalisco, que são os dois maiores cartéis no México. Ou seja, basicamente, a China passou a fornecer esses materiais para esses cartéis mexicanos, cartel de Sinaloa e cartel de Jalisco. Esses cartéis, eles dominam a distribuição da droga no mercado de atacado nos Estados Unidos, e têm como principais produtos o fentanil, a cocaína e a metanfetamina. O DEA, no relatório, eles dizem inclusive que os chineses estão financiando fábricas secretas no México, e essas fábricas fabricam fentanil com precursores químicos utilizados, provenientes da China, né? Portanto, fica clara aí uma relação entre os cartéis de drogas mexicanos e os grupos do crime organizado chinês, principalmente através das tríades. O que são as tríades chinesas? As tríades é o que a gente aqui entende por máfia. Mas lá eles têm uma nomenclatura diversa, até pela forma de governança dessas organizações. Para quem quiser entender de forma bem básica sobre como eles funcionam, assista aquele filme A Hora do Rush, aquela comédia sensacional. E A Hora do Rush 1 é sobre tríades chinesas. E é muito interessante que DEA deixa bem claro que os traficantes chineses, eles atuam de uma forma a não pisar no calo das tríades, porque eles mesmos sabem os problemas que eles estariam enfrentando se batessem de frente com membros da tríade chinesa ou do governo chinês. Então, eles atuam de forma a respeitar as leis tácitas que envolvem o mercado de drogas, ilegal por óbvio, na China, né?
Essas tríades algumas têm sede em Hong Kong, e elas também começaram a facilitar a expansão desses cartéis de Jalisco e de Sinaloa para outros trechos que não a América. Então a gente já está vendo que está havendo basicamente um patrocínio chinês para que os cartéis de Jalisco e de Sinaloa se expandam para a região da Ásia e do Pacífico. Então eles já estão chegando, por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia. O problema é grave porque ele basicamente torna insolúvel a solução para as autoridades americanas e para as autoridades mexicanas. Então, os Estados Unidos ficam muito acuados, sem ter muito o que fazer, porque há uma expansão natural do cartel, incentivada por um inimigo externo dos Estados Unidos, né? O DA, é bem interessante esse trecho do relatório, que ele deixa bem claro o seguinte, que a gente tem que tirar da mente essa ideia de que traficante mexicano é um cara ignorante. Então, eu vou ler um trecho do relatório para vocês verem o que DA fala. Abre aspas. Assim como sua governança interna, as atividades dos cartéis mexicanos no exterior são propositais e muito bem pensadas. Eles não são simplesmente oportunistas e reativos, como os filmes de Hollywood fazem nos crer, mas sim guiados por uma estratégia muitas vezes executada ao longo de muitos anos, onde os cartéis tomam repetidas decisões estratégicas sobre como se posicionar em relação às agências locais de aplicação da lei, governos e grupos criminosos, misturando violência, corrupção e evasão. Fecha aspas. Basicamente, o que o relatório está dizendo? Os mexicanos, eles entenderam que eles não podem atuar de forma muito ostensiva em território mexicano, pisando no calo, por exemplo, das tríades, ou enfrentando o aparato policial americano, que é pesado e de muita qualidade. Então, eles sempre perderiam. Então, eles não enfrentam ostensivamente chinês e americano, o que gera um problema sério para o México. Os traficantes têm mais liberdade de ação dentro do território mexicano. Prova disso é que quem combate tráfico de drogas no México basicamente não é nem mais a Polícia Federal Mexicana, é o Exército Mexicano. E recentemente, aqui no início de janeiro, viralizaram pelo mundo as imagens do Exército Mexicano tentando capturar o Ovidio Guzmán, que é o filho do El Chapo. E foram tiroteios imensos e intensos por uma série de pontos no México, e acabou vitimando mais de 30 pessoas, entre soldados e traficantes, né? Os cartéis de Jalisco e Sinaloa, eles são competidores entre si, mas apesar disso eles estão conseguindo avançar agressivamente em novos territórios no exterior, muito com financiamento chinês. Então eles já atuam fortemente na Colômbia, principalmente a partir de 2016, quando teve o acordo de paz entre as Farc e o governo colombiano. Eu quero um dia explorar isso, porque eu estava lá no dia em que houve o acordo de paz. Foi um momento impressionante, assim, marcou minha vida de verdade. Eu quero um dia contar essa história. Eu estava lá no dia do acordo de paz. Os cartéis de Sinaloa e Jalisco também estão atuando de forma mais leve na Venezuela, porque na Venezuela o Maduro controla a atuação desses dois cartéis e ele privilegia a atuação de outros cartéis. Enfim, os cartéis de Sinaloa e Jalisco já estão conseguindo expandir a operação para Guatemala, Honduras, Salvador, Nicarágua, Equador, Peru e Chile. O Equador recentemente teve que declarar estado de emergência em 3 províncias costeiras por causa da questão envolvendo os cartéis de drogas mexicanos do fentanil. Mas, voltando à China, o relatório DA ele deixa bem claro também que essas tríades chinesas, elas não são propriamente máfia, é difícil de entender. Elas são mais ou menos parecidas como o nosso PCC aqui, o primeiro comando da capital, né? Então, essas tríades, essas máfias chinesas, eles possuem vínculos multifacetados com o governo chinês, de forma que muitos deles gozam de proteção do Partido Comunista Chinês e também de alguns funcionários do governo chinês. Então, você mexer com uma tríade, você não está mexendo simplesmente com um mafioso, você está provocando o Estado chinês
em alguns momentos. E inclusive o MSS, que é o Serviço Secreto Chinês, eu preciso fazer um vídeo sobre eles, que é fantástica a atuação deles no mundo. Eu digo sempre isso do ponto de vista técnico, tá? Não tem um julgamento moral, já a política não tem esse julgamento moral se é certo ou se é errado, é simplesmente se a atuação é boa e bem feita, mesmo que envolva assassinato, sequestro, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. Os chineses são muito bons nessa atuação. E o que acontece? As tríades, muitas vezes, elas são utilizadas como uma promotora de interesses econômicos chineses no estrangeiro. Então, se o Partido Comunista não consegue alguma atuação oficial, ou é muito perigoso para o governo se envolver em alguma atuação específica, eles convocam as tríades, e as tríades fazem esse serviço por procuração, por exemplo, de assassinato de desertores da diáspora chinesa no interesse do PCC. Então, novamente, reiterando, é mais ou menos como o nosso PCC aqui, Primeiro Comando da Capital, que já se envolveu, já não é só uma organização criminosa que envolve presidiários, né, como era no início. Hoje já está infiltrado na polícia, no judiciário, no Ministério Público, no Poder Executivo Federal, enfim, todos nós sabemos disso, né? Isso é público e notório. O cartel de Sinaloa e o de Jalisco também estão chegando na Índia, na Austrália e na Nova Zelândia. E um dado interessantíssimo do relatório do DA, interessantíssimo isso. O relatório mostra que esses traficantes, eles estão tentando fugir de países ditatoriais e eles estão começando a adentrar em territórios democráticos. Então, o relatório do DA deixa bem claro, por exemplo, que o cartel de Jalisco e de Sinaloa, eles tinham uma atuação muito forte em Myanmar, mas Myanmar sofreu um golpe militar em 2021 e a partir de então eles tiveram que sair de lá. Eu vou ler um trechinho do relatório do DA que eu separei para vocês, abre aspas. Com as agências de aplicação da lei na Ásia-Pacífico desfrutando de uma poderosa capacidade de dissuasão, os grupos criminosos tendem a não ser violentos nessas áreas e, simultaneamente, migram para países democráticos, onde a capacidade de dissuasão é menor ou tende a ir diminuindo ao longo do tempo. Fecha aspas. Sem querer fazer muita polêmica, mas isso traz para a gente uma reflexão interessante sobre o caminho que nossas democracias, principalmente ocidentais, estão tomando. Que elas não atendem o interesse popular, isso aí já... a gente não vai entrar nessa, né? Isso é evidente desde que o mundo é mundo. Dizem, né? A democracia é a corruptela da república, né? Enfim. Mas traz uma reflexão interessante sobre o que nós aceitamos como democrático, o que é realmente democrático e até que ponto isso é bom. Aqui no Brasil a gente vê esse festival, né, em virtude principalmente do processo eleitoral, o último que decidiu o presidente da República. A festa da democracia, tudo em prol da democracia, e a gente vê às vezes que não são os interesses populares ou brasileiros, no caso, que são atendidos. E essa fachada da democracia é nada mais do que uma fachada. Tanto é que esses grupos criminosos estão se incrementando, estão se incrustando exatamente em países democráticos. Não estou falando com isso para o chororô que eu defenda a ditadura. Eu só acho, tenho certeza, na verdade, que nós temos que rever esse modelo de democracia que nós adotamos aqui no Ocidente, né? Aparentemente não está funcionando. Existem outros modelos melhores. Mas a gente faz um vídeo sobre isso. Voltando à China, os chineses, obviamente, eles negam tudo, né? Dizem que não tem nenhum envolvimento com a questão. E eles reforçam a ideia de que o problema se concentra na situação doméstica dos Estados Unidos como o principal fator da epidemia. Eu consegui achar um artigo da People's Daily, que é um jornal que é basicamente um porta-voz do Partido Comunista Chinês. A mídia lá é controlada, nós sabemos, e muitas vezes o que o Partido Comunista não pode falar em fóruns internacionais e oficiais, ele usa esses jornais para se manifestar, e é muito bom, é uma fonte de informação valiosíssima, bem legal, recomendo que leiam.
O que esse artigo no People's Daily basicamente diz então? Abre aspas, os Estados Unidos são os culpados pela raiz do abuso de fentanil no país. Fecha aspas, e eles falam também, abre aspas, a responsabilidade de impedir a entrada de produtos químicos não regulamentados e seu uso em drogas ilícitas recai unicamente sobre o país importador. Fecha aspas. O que o PCC fala, o PCC, o Partido Comunista Chinês, fala explicitamente? Que é uma hipocrisia dos Estados Unidos acusar a China, porque os Estados Unidos possuem 5% da população mundial, mas consomem 80% das drogas do mundo. Então não é envolvimento chinês que vai incrementar esse problema. É um raciocínio bem interessante, né? Os chineses alegam também que o problema das drogas nos Estados Unidos é do lado da demanda, portanto dos americanos, né? E que recorre a questões, decorre de situações internas da sociedade americana, sem qualquer relação com a China. O PCC também fala oficialmente em fóruns internacionais que o governo dos Estados Unidos ele perdeu o controle efetivo sobre o gerenciamento de medicamentos prescritos. O que é um discurso interessante porque traz implícito, né, a noção de que é o Estado quem tem que controlar efetivamente esses medicamentos prescritos, o que seria mais ou menos dentro aí da doutrina marxista, né? Não que eu concorde, eu só estou sendo um porta-voz aqui da posicionamento chinês. Eu tento ser o mais imparcial possível, tento, né? Então é uma noção interessante, porque eles dizem que, veja, o que os chineses falam de forma tácita com esse pronunciamento. Nós conseguimos controlar o fentanil porque nós somos um Estado forte e vocês, americanos, são um Estado fraco e não conseguem ter controle efetivo sobre, inclusive, medicamento prescrito, que é algo que, na teoria, seria possível controlar a partir de uma associação médica, enfim, exercer mais controle sobre os médicos. É muito interessante. Veja que eles manifestam suas opiniões ideológicas de forma muito delicada, de forma muito sofisticada. Ajuste fino. Os chineses eles são mais dessa linha, do ajuste fino. Eles não falam ostensivamente, eles não dão porrada, tiro e bomba. Eu acho fantástico isso nos chineses, apesar de, óbvio, não concordar com muita coisa, né? Mas aí o que acontece? A partir de agosto de 2022, a crise de fentanil nos Estados Unidos se agrava muito. E o que acontece? Pode parecer maluquice, mas para eu explicar o incremento da crise a partir de agosto de 2022, eu tenho que voltar a 1949. O que aconteceu em 1949? Chega ao fim a Guerra Civil Chinesa e as forças nacionalistas, que eram lideradas pelo Chiang Kai-shek, elas se refugiam em território de Taiwan. O território continental chinês ficou na mão dos comunistas, né, do Partido Comunista, e o Partido Comunista, apesar de nunca ter adentrado o território taiwanês, eles dizem que eles têm a jurisdição sobre o território, então, portanto, Taiwan é deles. O Partido Comunista, portanto, eles adotam a solução, a filosofia que a gente chama no direito internacional, na diplomacia, de solução da China única, solução da China única. E eles manifestam que Taiwan é uma ilha rebelde separatista, mas que deveria pertencer ao território chinês. Os Estados Unidos aqui, eles adotam uma postura que é muito inteligente, muito interessante, não que esteja dando muito certo, mas ela é bem pensada. Os Estados Unidos reconhecem diplomaticamente somente a RPC, a República Popular da China. Ou seja, eles dão guarida à solução da China única, assim como os chineses. Ou seja, diplomaticamente os Estados Unidos não reconhecem Taiwan. Mas, ao mesmo tempo, eles têm leis que obrigam os Estados Unidos a defenderem Taiwan de eventual invasão chinesa. Então os Estados Unidos vendem muitas armas para os taiwaneses, equipamentos militares em geral, com o intuito de defender de eventual invasão chinesa. É por isso que os Estados Unidos e a China ficam se provocando tanto na região de Taiwan. A questão aqui é o seguinte: embora os Estados Unidos não reconheçam diplomaticamente Taiwan, eles, com essa postura,
de ajudar Taiwan, eles basicamente propugnam uma independência de Taiwan. Isso afeta muito a relação com a China. Os chineses são muito insatisfeitos com esse posicionamento americano. É uma ambiguidade de postura que se chama, tecnicamente, ambiguidade estratégica dos Estados Unidos. Para quem quiser entender como isso foi feito, foi negociado nos bastidores, eu recomendo muito um livro chamado Sobre a China, do Henry Kissinger. O Kissinger é um gênio, para muitos é o maior diplomata vivo hoje, junto com o Sergei Lavrov, que é o chanceler russo. Eu concordo com as duas assertivas, são dois gênios. Esse livro é fantástico para nós ocidentais entendermos o processo de consciência chinesa e o processo de pensamento dos chineses. É muito diferente do nosso. Abre a cabeça esse livro, Sobre a China, Henry Kissinger. Bom, e o que acontece em agosto de 2002 que faz com que tenha uma crise de fentanil e que tenha relação com algo que aconteceu em 1949? Em agosto de 2022, a Nancy Pelosi, que é o que seria pra gente aqui a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, ela visita Taiwan. O que foi visto pelos americanos, pelos chineses, como uma provocação do regime americano, né, do sistema americano, dos Estados Unidos. Quando a Pelosi anuncia a visita a Taiwan, o Joe Biden recebe um telefonema do Xi Jinping e eles conversam longamente por 2 horas, tá? Isso é pronunciamento oficial da Casa Branca. E o que o Xi Jinping fala? Que eventual visita americana a Taiwan ensejaria uma retaliação muito pesada e envolveria um risco tremendo. Esse foi o pronunciamento oficial do governo chinês. O People's Daily, que é o jornal do Partido Comunista Chinês, que serve como um porta-voz dos interesses do partido, logo depois que a Nancy faz o pronunciamento falando que vai visitar Taiwan, o People's Daily edita uma matéria dizendo que se a Nancy entrar em território taiwanês, será considerado um ato de guerra. E aí o que aconteceu? Por isso que eu falo que a gente tem que tentar entender o pensamento orientalista. Esse artigo do People's Daily, ele é lido pelo Ocidente como uma ameaça de abatimento do avião da Nancy Pelosi. Então, os analistas militares de geopolítica e de inteligência, eles alertam o governo dos Estados Unidos que o avião da Nancy pode ser abatido. Veja, portanto, que a partir do pronunciamento do People's Daily, o Ocidente entende que a China vai procurar uma guerra aberta e declarada. E não é isso que acontece. Num espectro de guerra híbrida, essa retaliação veio de outra forma. O que aconteceu? Logo depois que a Nancy pisa em território taiwanês, o ministro das Relações Exteriores da China, ele anuncia oficialmente que vai suspender toda e qualquer cooperação com os Estados Unidos na área de narcotráfico, não envolvendo somente o fentanil. E eles afirmam também que vão parar de fiscalizar embarcações suspeitas no mar territorial chinês ou nas áreas internacionais em que eles exercem fiscalização. O DEA, no relatório do DEA, eles afirmam peremptoriamente e determinantemente que realmente a Marinha Chinesa parou de fiscalizar embarcações suspeitas e de bandeiras suspeitas também. O DEA, também em seu relatório, diz expressamente que já existem indícios fortes de que o serviço secreto chinês esteja auxiliando na criação das cadeias de abastecimento e suprimentos para os cartéis de Sinaloa e de Jalisco. Ou seja, há um envolvimento chinês direto na questão, derivado diretamente da visita de Nancy Pelosi, e o Xi Jinping alertou que iria retaliar, e nós no Ocidente, com esse pensamento de tiro, porrada e bomba, de guerra cinética, a gente entendeu tudo errado, achando que iam abater o avião da Nancy Pelosi. E não, eles simplesmente vão jogar droga para dentro de território americano para matar a população
deixar a população viciada e criar um caos social. Nessa mesma época, o então embaixador chinês nos Estados Unidos, o Qin Gang, perdoe o meu chinês, óbvio, né? Hoje ele é ministro das Relações Exteriores, à época ele era embaixador chinês nos Estados Unidos. Ele diz logo depois da visita da Nancy Pelosi, eu vou abrir aspas, é um pronunciamento relativamente longo, mas é muito importante, abre aspas. A China foi uma vítima dolorosa do ópio na história. No século XIX, a Grã-Bretanha lucrou imensamente com o contrabando de ópio para a China. Quando a China decidiu banir o material para salvar sua população e economia, os britânicos lançaram a Guerra do Ópio, que deu início a um século de humilhações para a China, marcado por uma série de tratados desiguais e ondas de agressões ocidentais. As repercussões da história são sentidas ainda hoje. Com tais dores lancinantes em nossa memória nacional, a China mantém uma antipatia compreensivelmente mais forte por narcóticos do que qualquer outro país no mundo, conforme demonstrado em sua atitude de tolerância zero em relação a todas as drogas narcóticas, bem como controle rigoroso e medidas de punição severas. Graças a esses esforços, os narcóticos não são endêmicos na China. Fecha aspas. Uma breve digressão aqui, os chineses, eles sempre se viram como o império do meio, porque como se eles estivessem localizados no centro do mundo e eles fossem o centro do mundo. Então, para eles sempre foram a nação mais importante do planeta. Eu acho que historicamente eles têm até razão, mas essa não é a questão. Com a Guerra do Ópio, foi criado nos chineses o sentimento de que eles foram humilhados de forma muito profunda. E isso originou esse termo, século de humilhações, que o Qin Gang usa no pronunciamento dele. Então, novamente, como os chineses são delicados nos seus pronunciamentos diplomáticos, eles utilizaram o termo século de humilhações para se referir à guerra do ópio e para provocar os Estados Unidos, falando que os narcóticos na China não são endêmicos como são nos Estados Unidos. Bom, o Qin Gang também, no pronunciamento, ele reclama que um instituto na China chamado Instituto de Ciência Forense do Ministério da Segurança Pública e também o Laboratório Nacional de Narcóticos da China, eles foram colocados pelos Estados Unidos na lista negra, que é a lista de entidades proibidas de atuar nos Estados Unidos. É como se fossem entidades sancionadas. E que isso não é justo com o governo chinês, porque exatamente são essa instituição e esse laboratório que ajudam a controlar o tráfico de drogas. Por que os Estados Unidos colocaram essas duas entidades na lista negra, né, na lista de entidades proibidas? Por causa das violações de direitos humanos na província de Xinjiang, no Turcomenistão do Leste. E, enfim, essas entidades não foram removidas da China. O Qin Gang reclamou bastante disso também no seu pronunciamento. Fala que é injusto e que é uma demonstração de que os americanos não estão muito interessados em resolver o problema, porque as duas entidades chinesas que ajudariam o governo americano a controlar a produção de fentanil foram banidas. Enfim, ele reitera que há uma vontade da China em se engajar na cooperação antidrogas com os Estados Unidos, embora a gente saiba que isso talvez não seja muito verdade, e que esse engajamento em questões antidrogas ela tem que ser baseada na realidade e não pode ser baseada em desvio de narrativa sobre como, por exemplo, a situação do status de Taiwan, bem como as críticas aos direitos humanos em Xinjiang, no Tibete e em Hong Kong. Os chineses não aceitam isso. E eles acusam os chineses, os americanos, os chineses acusam os americanos de fazerem isso exatamente para enganar o seu público, desviar a culpa e afastar a responsabilidade do governo americano pela resposta mal feita aos abusos de narcóticos nos Estados Unidos.
O Kim Gang termina o pronunciamento falando o seguinte: abre aspas, todas as consequências daí decorrentes, incluindo os danos causados às relações bilaterais e à cooperação antinarcóticos China-Estados Unidos, devem ser suportadas unicamente pelo lado dos Estados Unidos da América, fecha aspas. Eu vou deixar também um vídeo aqui um link aqui no YouTube de um vídeo de atuação em tempo real do fentanil. O que acontece nesse caso? Os policiais vão fazer uma abordagem a um carro suspeito, eu não lembro detalhes, e o policial abre, acho que o porta-luva do carro, e o fentanil se espalha no ar, e ele tem uma contaminação de fentanil, e a cena é impressionante, ele cai na hora. Ele só sobreviveu porque o parceiro dele tinha um antídoto de fentanil que eles injetam, é um gás que eles soltam no nariz e aí impede a pessoa de morrer. Para vocês terem noção, todos os estados americanos já obrigaram que policiais andem com esse antídoto de fentanil em suas abordagens para o caso de contaminação acidental. É isso, é um vídeo sobre como as guerras são lutadas atualmente, para a gente tentar entender que o perfil de confronto ele se alterou, ele não tem mais aquele perfil cinético, tiro, porrada e bomba, como a gente leva a crer, por exemplo, pelo que aconteceu no Vietnã, no Afeganistão, e que está acontecendo agora na Ucrânia, e que existem novas armas nesse cenário internacional, envolvendo espionagem, diplomacia e armas não convencionais, derivadas da guerra irregular e da guerra não convencional. Então vejam, o Joe Biden, com a atitude de provocar o governo americano, acabou ajudando ao incremento de uma crise envolvendo fentanil, e com o aumento dessas provocações, com a visita da Nancy Pelosi em território taiwanês, o problema se agravou porque o serviço secreto chinês começou a atuchar, como o pessoal diz, fentanil em território americano. É isso, muito obrigado. Bom dia a todos.